Olá, este é o Assembleia Convida e nós temos o imenso prazer em receber em nosso estúdio o deputado Adriano Diogo, do PT, e o seu convidado, Amaury Russo, presidente eleito da Federação Internacional de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual, a INAS. Deputado, a sua saudação ao nosso convidado. Bom, queria fazer uma saudação ao Amaury Russo, presidente da Federação Internacional de Jogos Paralímpicos, dizer que é uma enorme satisfação recebê-lo aqui na Assembleia para esse programa de televisão e tenho certeza que vai ser um programa diferente do nosso dia a dia, mas que vai dar uma boa contribuição para um assunto que é novo, que ainda no Brasil, e tendo como em vista os próximos Jogos Olímpicos que ocorrerão no Rio de Janeiro. O que falar, doutor Amaury, sobre a INAS, para quem não conhece essa entidade, essa federação internacional? Obrigado pelo convite, Adriano. Obrigado, Jorge. A INAS é uma federação internacional de esporte para deficientes intelectuais. Ela é membro do Comitê Paralímpico Internacional. O Comitê Paralímpico Internacional é a que realiza os Jogos Paralímpicos. E nós vamos ter próximo aqui, no Rio, Sim. Em 2016, após os Jogos Olímpicos, a Paralimpíada. Sim. E hoje a Paralimpíada é o terceiro evento do mundo. Terceiro evento do mundo? O senhor estava falando antes da nossa conversa começar aqui na gravação deste programa. Primeiro é a Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo, em número de participação, o número de televisão, né? Imagens Sim. televisivas, número de público assistindo. O segundo são os Jogos Olímpicos. E terceiro é a Paralimpíada. Nós tivemos agora, numa reunião, comemorando 25 anos do IPC, do Comitê Paralímpico Internacional. Isso foi muito discutido lá, porque isso nos engrandece, porque como eu, profissional de educação física, que comecei dentro de uma APAE, trabalhando com crianças, adolescentes, ensinando atividade física para eles, ensinando atividades de natação, e hoje, vendo uma Paralimpíada sendo o terceiro maior evento mundial, onde a gente tem condições de demonstrar, os atletas, né, demonstrar a participação, a superação desses atletas me engrandece bastante, viu, Adriano? A gente está nesse movimento aí, estou há mais de 30 anos nesse movimento, isso me engrandece bastante. Quando eu abri o programa, falei presidente eleito, mas eu queria o significado de ter a presidência com um brasileiro de uma entidade internacional. O movimento, né? Quando a gente fala no movimento paralímpico, do próprio IPC, do Comitê Paralímpico Internacional, ela tem 25 anos. A entidade que eu presido, ela tem 28 anos de existência. Ela é mais velha do Comitê Paralímpico, porque ela foi fundadora do Comitê Paralímpico Internacional. Então a INAS, a qual eu presido atualmente, ela tem 28 anos de existência. E todos os presidentes que ficaram à frente da INAS sempre foram europeus. Sim. Ingleses, várias vezes, espanhóis e holandês. E é a primeira vez que um latino, Sim. Fora da Europa, preside essa entidade. Vários motivos foram esses. Um dos motivos é a Paralimpíada. De 2016, aqui no Brasil. Para 2016. E foi uma eleição democrática, viu, deputado? Eu concorri com um inglês e eu tive a maioria de votos. Lembrando que a última Paralimpíada foi em Londres, em 2012. Isso. O senhor venceu o inglês na casa dos ingleses. A Assembleia Geral foi feita no Rio de Janeiro. Ah, foi feita no Rio. Foi feito no Rio de Janeiro. Mas não foi o local, não. Eu tive a maioria de votos. Eu tive votos da Oceania, eu tive votos da América, eu tive votos da Ásia. Então eu tive a maioria de votos e ganhei essa eleição. E estou presidindo essa entidade já fazem 18 meses. Eu queria que o senhor falasse também, inclusive chamando a atenção do deputado Adriano Diogo aqui,
para o fato de ter brasileiros à frente de um evento global, um evento planetário como é a Paralimpíada em 2016, que muito se falava lá atrás, e o deputado também ouviu, da falta de cuidado do Brasil com a Copa, que a Copa não ia dar certo, até renegando a Copa do Mundo. E aí os estádios, o sistema de transporte, de movimento, de logística funcionou bem, talvez o futebol não tenha funcionado a contento, mas a organização do evento sim. No caso da Paralimpíada, como é que está sendo costurado o evento? Olha, inclusive hoje eu li várias notícias do Aldo Rebelo, ministro de Esportes, falando sobre toda a evolução da construção de algumas praças esportivas lá no Rio de Janeiro. Quero crer que até 2016 estejam tudo pronto, nós estamos se preparando para isso, tanto o Brasil em termos de atividade, de desenvolvimento dos atletas, e o mundo todo espera, tá? Que tudo esteja bem para receber vários países, normalmente são mais de 130 países que participam nos Jogos Paralímpicos, tá? Em número de atletas, são mais de 4.300 atletas que vêm para cá participando. Vai ser em setembro de 2016. São 23 modalidades paralímpica. Esse é o termo correto, é paralímpica, não tem a palavra o. Sim. O que mudou, né, de uns tempos para cá. Isso, houve uma adequação, no caso do português, à nomenclatura que já era usada internacionalmente. O movimento paralímpico, né? Em inglês Sim. Deputado, o senhor quer também perguntar ao nosso convidado aí? Assim, né? Como é que um brasileiro chegou à presidência mundial de um organismo tão importante? Como é que está a organização dos Jogos do Rio de Janeiro, né? E como é que esses atletas estão sendo preparados? Quem financia? Se tem um programa governamental? Qual é o número da delegação brasileira? Né? Tá. Como é que é esse pool televisivo que vai para o mundo todo, né? Então, como a vivência da Copa foi muito traumática, muito polêmica, né? As Olimpíadas, eu espero que elas transcorram de uma outra forma, né? E principalmente a Paralimpíada, que é uma coisa maravilhosa, acho que embora eu considero os Jogos Olímpicos o maior evento da Terra, eu acho que a Paralimpíada, num Brasil como o nosso, né? Um Brasil tão injusto, com tantas desigualdades sociais, é uma graça de Deus a gente ter uma coisa dessa, né? Então, como eu tenho uma relação quase pessoal, familiar, né, de origem, e você chegou a um posto tão importante, motivo de orgulho da gente, queria que você tivesse a liberdade para falar dos Jogos do Rio de Janeiro, do Brasil, como é que o Brasil se insere, né? Aqui que as crianças, os deficientes têm tão pouco acesso às coisas mais básicas, né? Isso. Olha, nós temos um desenvolvimento hoje no Brasil, através do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o órgão máximo que coordena todo o desporto paralímpico no país. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele recebe uma verba mensal das loterias. Essa verba, que é uma lei que foi aprovada alguns anos atrás, eu não sei, uns 9, 10 anos atrás, que é a lei Agnello Piva. Agnello, porque quando ele era deputado federal por Brasília, e o Piva parece que era senador da República por São Paulo. Eles fizeram uma lei que todas as loterias vêm 2% para o esporte. Desses 2% que vem para o esporte, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele fica com 85% dessa verba. E o Comitê Paralímpico fica com 15% dessa verba. Esse dinheiro que entra para o Comitê Paralímpico, ele faz todo o trabalho administrativo, contratação de pessoal e faz o trabalho de organização das equipes que vão para os Jogos Mundiais Paralímpicos e para as Paralimpíadas. Além disso, o Ministério do Esporte, à frente do ministro Aldo,
tem todo um processo de financiamento. E agora nós vamos ter o primeiro centro paralímpico aqui em São Paulo, que é uma verba do Ministério do Esporte, junto com o governo do Estado de São Paulo, que vai ser no comecinho da Imigrantes, do lado esquerdo, onde era aquele parque, Sim. vai ser lá o Centro Paralímpico. Onde era a Secretaria da Agricultura, Isso, onde era o zoológico. deputado. Naquele setor está sendo construído e a intenção, tanto do governo federal e do governo estadual, é entregar isso até abril de 2015. Esse centro vai ser um local onde nós vamos poder trazer os atletas de várias partes do Brasil, como já falei, nós somos 23 modalidades, nós participamos em todas essas modalidades, para treinar aqui. Treinar os melhores técnicos, os melhores equipamentos, tá? Nós vamos ter fisiologistas, psicólogos, toda uma área sendo treinada aqui nesse local. A participação do Brasil ele tem crescido bastante em termos de número de medalhas. A última Paralimpíada, que foi em Londres, nós tivemos um 7º colocado em número de medalhas no mundo. E a nossa intenção, o planejamento estratégico que o Comitê Paralímpico Brasileiro organizou e está desenvolvendo, nós queremos estar em 5º em número de medalhas. Medalhas de ouro, o que é um prata, salto bronze. em termos de É um esporte. salto. É um salto. Não se conquista isso com muito Hoje nós planejamento, temos, sem muito planejamento. deputado, hoje nós temos ídolos da natação, como é o Daniel Dias, que ele tem uma deficiência física, ele é ídolo hoje na natação, ele ganhou 7, 8 medalhas agora em Londres. Nós temos um outro atleta, biamputado, ele atleta de atletismo, Alain Fonteles, ele disputou com um atleta paralímpico sul-africano, que também é biamputado, que está na mídia agora. Hoje mesmo li reportagem disso, que ele está em discussão, houve um homicídio com a namorada dele lá em sul-africano. Esse atleta sul-africano disputou com o Alain Fonteles, o Alain Fonteles na Paralimpíada, inclusive eu estava dentro do estádio olímpico, ele ganhou os 200 metros raso, onde ele corre com a prótese de fibra de cabelo, ele ganhou do sul-africano Oscar Pistori. Então a gente está evoluindo. E dentro do movimento paralímpico, deputado, o que a gente percebe que hoje ídolos, atletas que têm boa visibilidade, a transmissão de televisão, estão transformando atletas paralímpicos em ídolos. Sim. E a gente tem um grande financiamento que está conosco há bastante tempo no desenvolvimento, é a Caixa Econômica. Ela investiu, a Caixa Econômica Federal, ela investiu no desporto paralímpico. Sim. Ainda como se alcança, doutora Amauri, como se alcança este atleta? São as entidades que oferecem as modalidades e eles acabam desenvolvendo melhor? É importante falar, inclusive, da quantidade de pessoas com deficiência intelectual. Eu vou lembrar aqui, nós pegamos números do IBGE, do último censo 2010, aqui em São Paulo, mais de 502 mil, a população residente no estado de São Paulo, população urbana, mais de 500 mil pessoas, né, com deficiência intelectual. Destes, quantos poderiam se tornar atletas paralímpicos? Como é que é feita essa seleção? Como é que se alcança? Normalmente, hoje o atleta, a criança, o adolescente, ele está numa escola especializada ou está numa escola de inclusão, tanto na prefeitura como no estado, trabalhando em inclusão, que tem atividade física. Em termos de organização esportivas, é o Comitê Paralímpico e tem uma confederação brasileira, uma associação brasileira que cuida do esporte, que faz vários eventos a nível Brasil, e em cada estado existe uma ARDEM, Associação Regional de Desporto para Deficientes Intelectuais, que também faz o trabalho de fomento. Normalmente a escola onde estão fazendo atividade física através de ginástica, natação, atletismo ou alguma modalidade esportiva como basquete, como tênis de mesa, eles são estimulados para isso e acompanham em alguns eventos esportivos, alguns torneios esportivos para o desenvolvimento do esporte. Um exemplo, eu
na Vila Prudente. Na Vila Prudente nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e o CDC Fernando Romero Aval, o qual eu presidi há até pouco tempo, o deputado conhece. No CDC nós implantamos uma atividade física para deficientes intelectuais. Começou agora, dia 5 de outubro. Nós assinamos um convênio com a Prefeitura nos repassa através via Secretaria Municipal de Esporte, repassa uma verba para me pagar coordenadores de educação física, 3 profissionais de educação física para desenvolver, horário determinado, aulas de educação física e esporte para o deficiente intelectual. É um desenvolvimento que a gente faz. Como se alcança e principalmente para ter resultado competitivo, para ganhar medalha. Um exemplo do Daniel Dias. Como o Daniel Dias descobriu o esporte paralímpico. Isso o pai dele fala. Ele estava numa palestra de uma pessoa falando sobre o esporte pro deficiente, esporte pro deficiente, para superação, e o pai se interessou naquele programa e colocou o menino, matriculou o menino, procurou uma escola de natação para colocar o menino para nadar. Sim. E hoje o Daniel Dias é o grande atleta paralímpico. Ele começou dentro de uma escola de natação, aprendeu a nadar, aí foi se aperfeiçoando, participou de algumas competições e se tornou um atleta paralímpico. Hoje um atleta paralímpico, com condições de ganhar medalhas, tudo, ele recebe bolsa do governo, bolsa atleta do governo federal, e recebe patrocínio. Tem patrocinadores que gostam de pegar a imagem dele, que é uma imagem positiva, para cria até um diferencial para uma empresa, uma atenção especial aí para essa faixa. A própria Caixa investe bastante e outras empresas também investem no desenvolvimento do esporte. É uma dificuldade muito grande também em dotar esses atletas do tempo necessário de preparo para uma Olimpíada ou, no caso, no Rio de Janeiro, uma Paralimpíada. Nós temos aí menos de 2 anos, né? Em setembro de 2016 ela vai acontecer. Portanto, como fica a preparação desses atletas? Eles têm tempo suficiente? O senhor falou de um centro, né, de excelência para isso. Eu estou falando no centro de excelência, mas todos eles trabalham na sua comunidade, na comunidade total do Brasil. Tem vários, hoje, clubes que fazem o atendimento e desenvolvimento do esporte paralímpico, de várias modalidades. Tem várias associações que cuidam desse desporto. Isso tem aí um trabalho, tem muitos profissionais que estão isso que eu queria saber também. Tem muitos profissionais de educação física que estão se envolvendo com isso. É como eu falei, com o aumento da visibilidade da imprensa, da televisão, desse programa, muitas pessoas procuram, através do esporte, a superação daquele que tem uma deficiência, seja qual a deficiência que for. Por falar em superação, no caso do deficiente, a dupla superação. Que não é só a limitação de tempo, física, mas também outras limitações aí. Seria interessante a gente explicar também que dentro dos Jogos Paralímpicos existe divisão de deficiência, né? A deficiência visual, tá? Eles disputam dentro de algumas classes e alguns esportes. Sim. O deficiente físico-motor, o amputado ou alguma deficiência, até o cadeirante que entra nessa classe de físico-motor, os paralisados cerebral, aquelas pessoas que têm paralisia cerebral, e no segmento que eu presido, a deficiência intelectual. Dentro da deficiência intelectual, hoje nos Jogos Paralímpicos, nós temos 3 modalidades que eles disputam. Eles disputam natação, atletismo e tênis de mesa. São 3 modalidades que os atletas com deficiência intelectual... Que inclusive na última Olimpíada, em 2012, já tivemos essas 3 modalidades. Brasileiros entre eles também? Tem. Brasileiros? Tem alguns atletas disputando natação. Natação, atletismo e agora... Como a Paralimpíada, a gente só leva os melhores atletas, né? Isso é normal, tanto do olímpico, não muda o esporte. A gente tem que levar só os atletas, aqueles que têm... De ponta, aqueles que têm condições de ganhar alguma medalha. Ou você leva o atleta para ele que está em formação, que ele vai disputar, ou aquele atleta realmente que tem índice para ganhar, para buscar uma medalha. Esse que é o... Deputado. Tem muitos aqui em São Paulo, para atletas bons, esses de ponta,
Porque, sabe, Maurício, eu estou trabalhando num projeto faz 10 anos de construir uma unidade de hidroterapia para crianças lá em Hermelino Matarazzo. Eu vi um pequeno projeto na Zona Sul, desenvolvido pelos padres oblatos, e o padre Ticão e eu, nós estamos querendo montar, o Rui Otaki deu um projeto maravilhoso de um centro de formação para crianças. Nós estamos querendo fazer um centro paralímpico lá em Hermelino Matarazzo. Estamos há 10 anos, né? Consegui o terreno, agora estamos conseguindo os recursos. Ideia, deputado. Estou trabalhando 10 anos nessa proposta. Formação de um centro paralímpico para esportes hídricos, né? Aí eu queria entender, por exemplo, eu tinha uma ideia até de começar a trabalhar, de adaptar todas as piscinas dos céus e dos centros desportivos municipais para começar a fazer, além do tratamento, a formação de atletas paralímpicos, né? Que é uma coisa baratíssima, baratíssima. A acessibilidade é... Eu queria saber se a gente podia se associar nessa iniciativa, né? Porque aqui a cidade de São Paulo é uma antes dos céus e outras depois dos céus. Essas piscinas maravilhosas, elas pouco podem oferecer para as crianças, né, com essas limitações. Então eu acho que essa iniciativa, né, porque mesmo outros esportes, né, que não sejam, eu sou muito fixado nos esportes que envolvem água, tal, porque eu acho que a água dá um retorno muito rápido, muito grande, né? Em termos de atividades, né, tanto a hidroterapia, a própria hidroginástica, e a própria natação, e a natação competitiva, vamos colocar essa natação competitiva, dá para introduzir, realmente dá. É formação, adequação de acessibilidade, seja para o cadeirante, seja para o deficiente visual, para o deficiente intelectual, é só realmente ter o profissional para começar o trabalho. Mas isso que eu queria falar, vocês como entidade internacional, além de vocês a gente vocês pode fazer um trabalho de orientação. Eu falo assim, a nível Brasil. Existem clubes, existem clubes que trabalham especificamente. Clubes que eu falo, não é clubes de time de futebol. Porque existe a federação estadual, chamada Ardem, que cuida do esporte a nível estadual. Essas ARDES, ela tem algumas filiadas. Essas filiadas são os clubes. Então, entidades que se formam, entidades jurídicas que se formam e fazem trabalho com o deficiente intelectual. O deficiente físico, o deficiente visual. São vários clubes de deficientes. E esses clubes, eles fazem o trabalho. Se você for no Centro Olímpico, nos céus eu não desconheço, mas eu tenho certeza que deve ter um trabalho, deputado. Talvez não com uma divulgação maior, mas deve ter um trabalho. É como eu coloquei do município, no CDC lá na Vila Prudente, lá no Jardim Avelino. Esse CDC foi feito um chamamento público, eu entrei com um projeto com o CDC, e o projeto eu tive que colocar como futsal, porque a prefeitura, quando entrou no chamamento público, eu tentei explicar, faça um chamamento para o deficiente, esporte para o deficiente. Nós não sabemos. Só que eu iniciei esse trabalho como futsal. E estou desenvolvendo o trabalho com o deficiente intelectual através de futsal. Então já tiveram lá várias pessoas da Secretaria Municipal de Esporte olhando o trabalho e vão no próximo chamamento público, vão fazer um chamamento público só para os deficientes. Seja ele físico, visual. Sobre esse trabalho de conquista do poder público e das entidades, a gente vai falar mais no próximo bloco do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje recebendo o deputado Adriano Diogo do PT e o seu convidado, Amaury Russo, presidente da Federação Internacional de Esportes para Pessoas com Deficiência Intelectual, INAS. Falávamos no bloco anterior aí do envolvimento do poder público, falamos do CEL, Centro de Educação Unificado,
E eu queria também que o senhor falasse o papel das prefeituras, não só das entidades, essas entidades que acomodam esses atletas, mas há do poder público também a boa vontade e o diálogo com essas entidades. Estou falando em todos os entes, governo federal, governo estadual, prefeituras. Eu não tenho dúvida que sim. Hoje existe financiamento para projetos, tanto a nível federal, estadual e municipal. Sim. Federal via Ministério dos Esportes. E um parceiro, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Recursos das loterias. O dinheiro federal vem. Agora é do Estado e das prefeituras. No Ministério do Esporte tem algumas dificuldades, porque são só para participação de atletas em campeonatos mundiais ou campeonatos ou Paralimpíadas, né? Sim. Para algumas entidades esportivas. A nível estadual, a Secretaria do Estado incentiva bastante o esporte para atleta, onde se acontecem os campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, existe um incentivo através da Secretaria do Estado de Esporte e Turismo, e a Secretaria Municipal tem feito algum trabalho para isso. E a Secretaria da Pessoa Deficiente do Estado, ela está incentivando, ela está ajudando o Ministério do Esporte, através de verba, para a construção desse centro paralímpico, que a intenção é a inauguração no ano que vem. Esses centros paralímpicos acontecem em várias partes do mundo. Eu visitei alguns, eu tive no ano passado em Hong Kong, conhecendo um centro paralímpico específico para atletas com deficiência. É interessante. Nós tivemos agora... O projeto do Brasil vai ficar devendo para... Não vai ficar devendo nada. É excelente o projeto. Nós vamos ter pista de atletismo, nós vamos ter piscina coberta, aquecida, ginásios para treinamento, laboratórios. Não vai faltar nada. Nada para esses grandes centros. Sim. Até uma curiosidade, esse centro é bem parecido da Ucrânia. E nesse centro paralímpico, que o pessoal do Comitê Paralímpico esteve visitando e trouxe essa ideia para ser construído aí, esse centro paralímpico da Ucrânia ficava em Crimeia. E em Crimeia, a Rússia tomou posse da Crimeia. Então, a Ucrânia ficou sem esse centro paralímpico da Crimeia. Sim. Eu tive em Sochi, né, nos Jogos, porque os Jogos Paralímpicos nós estamos falando só de verão, nós estamos falando do Rio de Janeiro, que é o próximo 2016. Sim. Mas existe também, como nos Olímpicos, os Jogos de Inverno também. Nós tivemos em Sochi, em algumas modalidades de inverno. Sim. Sobre planos estratégicos, vamos falar de planos estratégicos, o que se vislumbra, e o senhor falou da ousadia, que é ampliar dentro do ranking de medalhas, aí sair do 7º para o 5º lugar, para chegar a esse salto, o que é preciso? Eu gostaria de falar um pouquinho da minha entidade, o qual presido. A INAS, né, como já falei, é uma entidade global, que ela cuida do esporte paralímpico no mundo. Hoje nós temos, eu assumi a INAS com 67 países filiados. Hoje nós estamos com 76 países filiados. Eu voltei agora de Berlim. Tem mais um país que pediu a filiação, que foi a Romênia. Então nós passaremos para 77 países filiados no mundo. Eu tenho feito nesse planejamento estratégico dentro da INAS, que é o desenvolvimento de aumentar o número de filiados à nossa entidade, aumentar o número de atletas filiados à INAS. Nós somos responsáveis, a nível mundial, pela elegibilidade dos deficientes explica melhor isso. Então, essa elegibilidade, nós tivemos um problema, foi na Paralimpíada de Sydney, que foi no ano de... Sydney foi no ano de 2000. Teve a Paralimpíada, deputado, e a equipe espanhola tinha dentro da delegação de basquetebol para deficiente intelectual 2 atletas que não tinham deficiência intelectual. Um era jornalista e o outro era professor de educação física. Por que aconteceu isso? Porque eles tinham dentro do critério do país
aqueles atletas que trouxessem medalha para o país, no caso da Espanha, eles ganhariam uma verba. E eles fraudaram. E com isso, nós fomos penalizados. Nós, os nossos atletas com deficiência intelectual, a qual eu trabalho. E nós ficamos duas Paralimpíadas sem participação. Nós voltamos na última, que foi a Paralimpíada de Londres. Sim. Então, nós estamos fazendo um trabalho de inclusão dentro dos Jogos Paralímpicos dos atletas com deficiência intelectual. Todos devem ser submetidos A um teste que nós chamamos de elegibilidade. E essa elegibilidade que nós controlamos hoje. Então, aqui no Brasil, um atleta que tem uma deficiência intelectual, o psicólogo dele faz uma avaliação psicológica, aplica alguns testes, o teste de QI, ele tem que ter 75 de QI abaixo para se caracterizar uma deficiência intelectual, é feita toda uma avaliação, essa avaliação é traduzida em inglês, é mandado para a INAS, nós temos no escritório nosso lá em INAS, nós já recebemos essa elegibilidade do atleta. E tudo pode ser tudo auditado. Em inglês. E pode ser auditado. Auditado. Aí nós mandamos para mais 2 NELs, que nós chamamos, que nós já treinamos no mundo todo, para 2 psicólogos que recebem essas avaliações e dão um parecer dela. E sai de lá, vai para a terceira. Então tem, além da avaliação feita pela psicóloga no país, é mandado para nós passamos por 2 psicólogas que nós treinamos no mundo todo. Inclusive agora, nós estamos indo a semana que vem para a Itália, no dia 24, nós vamos ter a 2ª conferência de elegibilidade, onde essas psicólogas vão participar conosco para terminar essa fraude, que hoje a nossa responsabilidade da elegibilidade é isso. Além desse trabalho de estratégia que a gente está desenvolvendo, nós temos um objetivo grande que nós queremos fazer dentro da nossa entidade, é a competição de alto nível. Sim. Porque nós desenvolvemos a INAS, ela desenvolve 11 esportes. Hoje nós temos nos Jogos Paralímpicos somente 3 modalidades esportivas, natação, atletismo e tênis de mesa. E nós desenvolvemos basquete, futebol de salão, futebol de campo. E nós queremos introduzir mais modalidades. O objetivo nosso, em termos de ponto estratégico, é aumentar novas modalidades. Mas isso não é difícil também, porque se existe a elegibilidade, de alguma maneira ela não vai dizer quais são os atletas que podem competir entre si? Não há mais segregação, digo assim, separação? Não. Há competitividade. Nós estamos falando em esporte de alto nível, de competição. Sim. Tá? Então isso, como nós falamos, 2% da população tem uma deficiência, tipo de deficiência. uma deficiência. E o intelectual é a maioria. É a maioria. Acima de 60% tem uma deficiência intelectual. E como se mede esse grau de deficiência? Através já visto que ela tem... Então, a INAS dá o parâmetro que é mundial. Todos os 76... Agora 77 países sabem como nós fazemos sabem. elegibilidade, tem toda uma cartilha sobre elegibilidade, tem todo um processo de treinamento. Nós vamos fazer o 2º seminário realmente de treinamento. Um dos planos estratégicos em algumas regiões, nós fomos agora para a África, em Camarões, nós fizemos um seminário de elegibilidade e administração esportiva. E lá em Camarões nós falamos sobre elegibilidade, como trabalhar, encontrar na comunidade o portador, o deficiente intelectual, para iniciar esse trabalho. Então, nós também fazemos esse trabalho de seminário. Sim. Nós fizemos em maio, em Camarões, e com esse seminário que nós tivemos lá, o objetivo foi falar sobre a administração, falar sobre o esporte, e nós trouxemos para dentro da INAS como filiado Camarões. Camarões já era filiado, mas trouxemos África Central, Gabão e Nigéria como filiado, 3. Que já estão filiados à nossa entidade e já estão no processo de informação. Tudo. Nós temos um site, né? inas.org, e dentro desse site tem todo As pessoas vão conhecer as modalidades, tem inclusive todas as modalidades. Os atletas bem ranqueados, medalhistas. Isso. Como é a participação, me chama a atenção aqui, a questão da família. Normalmente, nas Paralimpíadas, a gente vê, por exemplo, um corredor que é cego, tem alguém que acompanha do lado, o treinador. Como é o envolvimento das equipes? E da família, principalmente? No caso
Do deficiente intelectual, por no exemplo. visual, Que- no visual, é. normalmente eles correm algumas provas com guia, né? O atletismo eles correm com guia, natação não, mas tem o guia que auxilia, o técnico que auxilia ele nas viradas olímpicas e tal. Mas eles não disputam todas as modalidades. Tem alguma modalidade para deficiente visual, algumas outras modalidades para deficiente físico-motor. Sim. Não são todas as modalidades que eles disputam, mas a natação todos os deficientes participam, tênis de mesa, cadeirante participam. No caso do deficiente intelectual, especialmente, eu digo isso porque muitas vezes alguns demandam uma atenção especial, o carinho até de um familiar, de uma pessoa que o acompanhe. Eu imagino um atleta desse, embora tenha bom desempenho na entidade, numa PAI aqui do lado da sua cidade, mas Certo. se for para viajar para Londres ou para algum outro país, como ele ficaria? Normalmente viaja o técnico, Sim, tá? Não tem acompanhante, sim. tá? No caso do deficiente intelectual, ao técnico, a pessoa que trabalha com ele. Isso não temos problema nenhum, porque normalmente quando se tem torneios, campeonatos aqui no Brasil, eles saem de algumas cidades, vêm para Sim. cá. E aí o espírito esportivo fala mais alto também, Fala né? muito mais alto. Fala Sim. muito mais alto. Não temos essa dificuldade, não. Tá. Sobre ainda a Olimpíada aqui no Brasil, algumas Paralimpíada. barreiras. Vamos falar sobre a Paralimpíada em 2016. A gente fala da organização do evento, a logística, que diferentemente da Copa do Mundo, que é o país que abraça, no caso de uma Olimpíada ou uma Paralimpíada, é uma cidade. No caso do Nós Rio de fizemos Janeiro. agora em 2015, nós fizemos agora a reunião em Berlim, e o COI é parceiro do Comitê Paralímpico Internacional, do IPC, né? São parceiros. E esse contrato vai até Tóquio 2020, porque o Comitê Paralímpico Internacional não teria condições de sozinho organizar uns Jogos Paralímpicos, porque normalmente Sim. na mesma sede. Não são todas as praças esportivas, mas são algumas praças esportivas. Existe financiamento, Sim. empresas que financiam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, são normalmente alguns iguais, os mesmos que financiam a nível internacional. A própria televisão faz alguns flash, hoje já estão, como aconteceu em Londres, estão fazendo transmissão ao vivo de alguns. A Sport TV aqui no país transmitiu alguns jogos ao vivo, Sim. lá nos Jogos Paralímpicos, mais de atletismo e natação, alguns que o Brasil teria condições de ganhar medalha. E aqui no Brasil nós estamos esperando isso também. É o público participando, porque todas as modalidades paralímpicas são ingressos que as pessoas têm que comprar. Nós queremos está sendo feito um trabalho nesses 2 anos, agora se aproximando dos Jogos Paralímpicos, um trabalho de sensibilização para a população brasileira, para eles ficarem incentivados em irem para lá para assistir alguma modalidade esportiva. Isso é um trabalho de sensibilização. Sim. Em Londres, a grande legado que nós falamos em Londres não foi a construção de nenhum espaço. O grande legado que ficou para a comunidade paralímpica foi a participação do povo londrino. Sim. O povo inglês, todos os jogos, todas as praças esportivas, seja qual for a disputa que estava havendo, tinha público e tinha com dificuldade de arrumar ingresso. Com casa cheia, o atleta fica mais motivado. Eu venho participando das Paralimpíadas desde de Barcelona, 1992. De lá para cá eu nunca vi a falta de ingresso. Nós tínhamos credencial mas muitas pessoas, o povo que queria assistir, não tinha ingresso para assistir um atletismo, Estava à procura. lotal, as piscinas tudo lotado, um jogo de basquete em cadeira de roda, lotado, o ginásio. Então, esse foi o grande legado, a sensibilização do povo londrino na participação dos Jogos Paralímpicos. Nós queremos fazer aqui no Brasil esse trabalho de sensibilização. Eu acho que a gente vê que o atleta paralímpico ganha mais medalhas para o Brasil que os olímpicos. Ganha, tem o maior número de medalhas que são disputadas. É porque o Brasil desponta e tem uma performance melhor do que os atletas olímpicos. Então, mas nosso trabalho, a gente tem feito um trabalho forte nisso. Tá? É um trabalho coeso junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro, através da presidência do Andrew Parsons, é um jovem que ele foi secretário do Comitê Paralímpico,
e ele concorreu à eleição como secretário, como funcionário. Ele concorreu à eleição e ganhou. Ele está indo para a segunda gestão. Ele foi eleito ano passado, em novembro, vice-presidente do IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional Brasileiro. Então, ele é um rapaz dinâmico. Ele fez um planejamento estratégico de união de todas as federações que cuidam do esporte paralímpico e tem grande evolução nisso. Não falta dinheiro para isso. Não está faltando dinheiro, porque eu falei, o Ministério do Esporte, as patrocinadores, não falta dinheiro, tá? E agora com o Centro Paralímpico, eu não tenho dúvida que vamos crescer. As federações esportivas de remo, de vela, estão se envolvendo cada vez mais. Sim. Tá? O que está acontecendo no país hoje, isso a mundial também, as federações olímpicas das modalidades, um exemplo, de remo, é uma federação olímpica de remo. Eles criaram dentro dessa Federação Olímpica de Remo um departamento que cuida do paradesporto, que cuida do paralímpico. Sim. Mas dão a mesma ênfase que dá para o olímpico. Então, com isso, o esporte cresce. Cresce em competição, cresce em participação e cresce em desenvolvimento. E porque alguns países já tradicionalmente conquistam muitas medalhas, tem normalmente Estados Unidos, China, Cuba, isso pode ser trazido para o Brasil também ou falta ainda uma tradição para a gente alcançar uma performance melhor? Esse é um desafio. Ó. É um desafio. Eu deixei para o final do programa por causa disso. É um desafio. Se você pensar no Olímpico, eu sou profissional de educação física, né? Hoje o esporte é praticado nos clubes. E os clubes estão com dificuldade, estão com dívidas e dívidas enormes aí. Sim. Com o governo. Essa finalidade é diferente de uma filosofia tradicional de alguns outros países, como nos Estados Unidos, que é universitário, né? Um acompanhamento. As academias militares e as universidades são grandes celeiros de atletas. Tem algumas pessoas que defendem isso, outras não defendem. Nós estamos em crescimento. Hoje, as confederações de modalidades olímpicas, que fomenta, que realiza os eventos, mas precisa dos atletas. Agora, os atletas estão aonde? Estão nos clubes, estão nas prefeituras, Sim. estão em algumas regiões que as pessoas incentivam diretamente. Nós temos aqui perto de nós aqui, nós temos em São Paulo o Centro Olímpico, alguns outros clubes que incentivam algumas modalidades, como o nado sincronizado, que é o Paineiras, mas nós temos em São Caetano, que incentiva algumas modalidades olímpicas. As coisas estão mudando, estão melhorando também? Eu vejo com dificuldade, é diferente do movimento paralímpico. Né? No tocante ainda ao que mudou de uns anos para cá, para os atletas paralímpicos, o que falar também da adequação. Tempos atrás, estes deficientes motores, visuais, auditivos ou intelectuais estavam invisíveis dentro das suas casas, nem escola tinham. Hoje que se fala em acessibilidade e inclusão, alguma coisa já mudou e mudou para melhor. Não está movimento. O que nós falamos é que antigamente, a última de Londres, nós tínhamos os Jogos Paralímpicos e os Campeonatos Mundiais. E a gente incentivava para que os atletas, os pais, o público em geral assistisse isso. Tá? Eu sou do tempo que, para sair com uma delegação para um evento aqui no Brasil mesmo, eu tinha que passar o chapéu para pedir para alguns pais me ajudarem para participar de algum campeonato. Hoje, graças a Deus, a gente não acontece isso. Então, se eu tiver que levar uma equipe para disputar um campeonato mundial em qualquer outro país do Brasil, nós temos um financiamento através do Comitê Paralímpico, que tem ajudado bastante nesse sentido. Tá? Então, não se passa mais chapéu. E isso já faz toda a diferença? Faz muita diferença. Agora, o que nós estamos dizendo que hoje nós temos um movimento paralímpico. Qual que é o movimento paralímpico? Através dos Jogos Paralímpicos, nós estamos incentivando algumas crianças, alguns adolescentes que têm alguma deficiência, sim, procurar o ídolo no Paralímpico.
e forjar novos atletas para o futuro. Formar novos atletas, porque a gente trabalha muito, no esporte trabalha muito em cima disso. Sim. Muito disso. Você tem um grande ídolo numa modalidade, seja ele qual for, seja no tênis. Imagine o movimento em torno do tênis com o Guga pontuando, ganhando em Roland Garros. Nós temos o Cielo agora. Sim, sim. Tá? Muitos procuram uma atividade de natação ou uma atividade olímpica, porque tem aquele ídolo como espelho. No Paralímpico, nós estamos criando isso. É por isso que nós estamos falando que o movimento paralímpico está crescendo. Porque hoje nós temos atletas que estão aí com visibilidade e estão incentivando aquelas crianças, aqueles adolescentes a fazerem atividade física e até atividade de modalidade para procurar. Deputado Adriano Diogo, a sua saudação para encerrar esse Assembleia Convida ao Amaury. Doutor Amaury. Eu tenho que te dizer que eu estou absolutamente perplexo, feliz de saber que tem tanta coisa boa sendo feito, que no Brasil as coisas chegam tudo enviesadas, né? Qualquer notícia boa aqui no Brasil vira notícia ruim, né? Então, eu acho que é uma excelente, nós fizemos um excelente programa, estou entusiasmado e acho que a gente tem que dar a contribuição para que esse conjunto de coisas cada vez mais... eu acho que os deficientes no Brasil são tratados como feridos em combate, né? São desprezados, são descartados, como se fossem pessoas que não têm cidadania. E acho que esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Parabéns. 1 minuto de considerações finais, doutor Amaury. Obrigado pelo convite, obrigado por ter falado um pouquinho que está na veia, né? Eu estou no esporte aí há bastante tempo e no Paralímpico há mais de 30 anos. Para mim isso aí é um orgulho, tá? Eu vejo que nós estamos cada vez mais crescendo e o Brasil, em termos de Paralimpíada, tenho certeza que a gente vai dar muita alegria para o povo brasileiro aí, com nossos atletas visuais, com deficiência visual, com deficiência físico-motora, com paralisado cerebral e alguns atletas com deficiência intelectual, para dar aí um orgulho para o povo brasileiro. Que venham as medalhas, parabéns pelo seu trabalho à frente da INAS, foi um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Muito obrigado, deputado Adriano Diogo. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Convida. Espero você.